que você vê hoje essa galera nova nas empresas? Então, eu acho que tem eu acho que tem um desafio imenso com a galera nova, eu sinto. Porque não existe mais aquele sangue no olho de falar, eu vou subir aqui nessa empresa, eu vou ser líder e tal. O líder tá ferrado, gente, de todos os lados. Quem quer ser líder? Então, não é... Eu tô vendo O cara vê mais responsabilidade, mais cobrança e não tem retorno, né? Então... Eu tô vendo bastante pesquisa que tá dando um conflito muito grande, né? Essa geração nova com a nossa geração. Uma que eles não estão usando, eles não sabem usar muito computador. É só celular. Nossa, isso é verdade. As empresas não sabem, hoje a juventude não sabe usar Excel, Word. Entendeu? Gente, a base de qualquer empresa é Excel, Word. Você tá tendo que fazer cursinho de informática. Voltando, né? Ao invés de ele já saber tudo isso, né? Pulou, né? Essa geração não usou o computador, já foi não precisou usar. Né? E tá tendo um conflito muito grande dessa questão de não vestir a camisa. Isso, e até assim, serviço, sabe? Eu tava conversando com um amigo meu num estúdio, que eu tava gravando um outro trabalho, e ele falou, eu falei pro meu colaborador, falei, você não quer fazer? E era colaborador dele, falou, você não quer fazer? Eu te pago mais, tal. Ele, quero fazer não. Tipo, ele ia receber mais. Ele ia receber mais uma bica, assim, sabe? Falou, não, eu não quero fazer não. Não, tá bom, assim, do jeito. Então mudou, gente, mudou. Não que isso seja ruim ou bom, né? A geração mais nova não nos crucifique nos comentários. Não, ela tem que ter a posição de querer falar não. Não é três tiozão falando, não. Com certeza. Eu sou um pouco. Não é três tiozão falando. A gente não tá falando que está errado, a gente tá falando que é diferente. É diferente. E eu acho que tem que ter um olhar diferente. Eu acho que é até bom, na verdade. Tem que entender o que tá acontecendo. Não dá só pra, falar assim, isso é ruim, eu não vou contratar, vai ser... Não, vamos entender. Extraia do seu colaborador da melhor maneira. Com certeza, a nossa geração estava entrando no mercado, a dos nossos pais, avós também falar esse bando de vagabundo. Com certeza também foi estranho. Idealista, sei lá, rebelde. A gente a minha geração era os rebeldes sem causa. Né? Mas com certeza foi estranho. Hoje a gente está passando por essa outra mudança, mas... Tem que aceitar e se adaptar. E hoje você tem mais 1 trilhão de conteúdo. Antes você não tinha esse monte de conteúdo. Né? Hoje você tem isso junto, então a distração é muito maior, né? E também você viu aquela questão das demissões silenciosas nos Estados Unidos? Quiet quitting, né, que eles falam. Lá nos Estados Unidos você não acha ninguém para trabalhar. Os caras não querem que imigrante entre, mas também não tem gente para limpar a mesa. Nós vamos ter. Eu acho que nós estamos caminhando para algumas acomodações. Eu acho que o mundo vai ter o burnout. A gente vai ter o burnout. O burnout acho que o mundo vai ter. É verdade. Porque hoje tem tudo muito que tá complicado. E eu acho que tem que ter mais um investimento nisso, sabe? Qual que é a cultura do trabalho? Eu vejo pouco investimento, assim, a gente conhecer as coisas em profundidade, sabe? Fora dessa camada, assim, do problema. Então, tem vários níveis que pode ser tratado. Tem um nível, lógico, né? Psicológico, mental, assim. Como que você vai atrás disso diante a uma saúde mental, assim, em direção a uma saúde mental? Mas também tem uma coisa mais antropológica mesmo, sabe? O que tá ali por detrás, assim, da cultura, do esforço. Por exemplo, gente, eu acho que se fala pouco em uberização do trabalho, sabe? Se fala pouco. Tem uma amiga minha que faz uma pesquisa excelente, Ludmila Bilho, assim, ela fala... Mas, assim, a gente tem falado pouco. Isso é uma coisa, algo que tem que vir à baila mesmo. Fala, é uma liberdade, eu sou empreendedora, não sei o quê, mas como assim? A que preço se paga pela uberização do trabalho? Não, primeiro que tem que deixar claro que o Uber não é empreendedor. Mas é o que mas muita gente né? Por isso, o Uber não é empreendedor, o entregador do iFood não é empreendedor. Mas é porque são profissionais, essa ideia, né? São profissionais autônomos, que é diferente de empreendedor. Mas ele vende essa ideia, né? Pois seja motorista, você faz o seu horário, você não sei o quê. Tem a liberdade. Ele vende tudo isso que o empreendedorismo vende. Mas não tem... A gente não pode considerar isso como empreendedorismo, senão você está desmerecendo ou está pondo na mesma panela
o pessoal que abre a empresa, desenvolve uma ideia, põe seu capital em risco. Isso, e etc. E tal. Diferente do que você ser um profissional autônomo. Com horários livres, etc. Mas você está prestando um serviço para uma empresa só. É uma plataforma. Você não está vendendo nada. Gente. Você não está vendendo nada. Você está prestando serviço para uma plataforma. É um prestador de serviço. Empreendedor é outra coisa. É pôr o capital a risco, é vender um produto, desenvolver um serviço ou um produto. É outra coisa. O único empreendedor do Uber é o dono do Uber. Pois é, tem essa confusão. Muito bem, né? Ainda. Muito bem empreendedor. Tem essa confusão. Então, essa confusão, acho que acaba piorando, porque dá um glamour para algo que não é glamuroso. Não é. São condições bem penosas de trabalho, a gente sabe, né? E que tipo de história você precisa contar na empresa para lidar com tudo isso que a gente falou? Né? Depende do que está sendo customizado ali. Tem histórias que trabalham com sentido de liderança, tem histórias que trabalham com sentido de comunicação mesmo e de colaboração e de empatia. Esse tema da empatia surge bastante, assim, sabe? Fala assim, Cris, vamos trabalhar bastante a empatia, trabalhar team building, né? Relacionamento em equipe, assim, pra gente ter... Gente, isso não é dado. Isso precisa ser construído. Não, você coloca um monte de gente junto, assim, não é algo que fala... Pode ser que tenha ali uma afinidade, mas depois isso vai... Basta ver o Big Brother, né? Gente, basta ver o Big Brother. Credo. Primeira semana é uma maravilha, né? Credo em cruz. Não quero ver, mas o que eu fico sabendo... Deus gente, aquilo ali é uma moenda. Mas é um experimento social. Né? É um experimento social? Sim. É um experimento social. É um focus group lá forte. Isso. Total. Isso. Total, pra você ver até onde as pessoas chegam, né? Você vê que artistas famosos sendo expulsos por racismo. São coisas pesadas, né? Então. E não tem a menor noção. Faz um letramento racial pra entrar no Big Brother, mas quando entra, o que salta, gente? Mas aí é o verdadeiro eu, né? Então... É aí que tá. Gente, nós somos todos muito frágeis. A gente, na nossa persona, a gente... Se a gente se abre, assim, realmente para... Nossa, isso não pode ser televisionado. É verdade. Não é? Isso tem que ser uma coisa... Você que é atriz... vai na mesa de boteco, a gente tem várias personagens. Nossa, exatamente. A gente tem vários personagens? A gente tem. Tem um ditado de uma etnia bambara que fala assim, que as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Nossa. Olha só, as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. Eu acredito muito nisso, trabalhando em educação e conhecendo gente, assim, eu gosto muito de gente, assim, e realmente, assim, você vai descobrindo que a pessoa não... Tem ali alguma coisa formal, né? Que ela, mas, assim, tem algo de possibilidades, principalmente quando você coloca no campo artístico, que a pessoa vai revelando potencialidades mesmo, sabe? E maneiras de se ver e de ver o outro, de ver o mundo, que estão totalmente fora daquele círculo que ela estava, sabe, fechadinha, assim, colocada num celeiro, assim, num lugarzinho que ela ficou ali acuada. Não, tem bastante coisa para ela viver. Tem bastante coisa para ela experimentar. E nessa dimensão social, principalmente dentro da empresa, você vai ter lá vamos pôr uma empresa pequena aí com 10, 20 funcionários, e aí você tem 2, 3 que se falam mais, se destacam, se lideram. E tem a maioria que prefere ficar quieto, assim. Se for pra cá eu vou, se for pra lá eu vou, porque não quer se expor muito, entrar em conflito, e de repente quando você dá ouvido a essa pessoa, ela te revela uma coisa fantástica. Isso é muito interessante, porque às revela vezes... habilidades, ideias e criações fantásticas. E às vezes você fica ouvindo só os faladores e você não vê os outros. Nossa, você falou de uma coisa que é muito recorrente, desses trabalhos em grupo, assim, que a gente faz, que coloca, assim, a pessoa mais tímida, mais desassistida, ela vai ter ali um momento de verdade e de potência, e de falar, e de, sabe, colocar a palavra dela, assim... para as pessoas, que eles falam assim, nossa, mas eu não sabia que você tinha essa dimensão. Todo mundo que você assusta, todo mundo assusta, e é o mais engraçado. Porque às vezes o mais engraçado esconde coisas muito duras, assim, lógico, sabe? Muito duras. Uma defesa, né? Quanto mais eu falar, menos eu vou ter que responder. Isso.
Isso. A beleza do grupo, que eu acho que esses trabalhos em grupo, é porque a gente, quando encontra esse campo, assim, de cumplicidade, as pessoas se sentem pertencentes, assim, sabe? Então tem algo ali de pertencimento que fica forjado mesmo na cultura da empresa, assim, sabe? Você vê que a coisa aconteceu e que não é um resort que eles foram um final de semana que vai mudar. E que vai... Não, um negócio que está acontecendo e Na verdade, esse resort, essas viagens acabam dando mais problema do que solução. Com certeza. Quando trabalhava como professora de inglês, né, nas empresas, sabia de cada coisa. Então, vira um surubão de Noronha. É o perfeito surubão de Noronha. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Na segunda-feira, os conflitos estão bem piores. Não, na segunda tá todo mundo quieto, com vergonha do que aconteceu, né? Nossa, eu não sabia que você era desse jeito. Sempre uns bebe mais, solta muito. Sempre... Nossa. Por quê? Porque as pessoas estão muito suprimidas, né, na subjetividade, assim. Então tem uma coisa assim de... Nossa, eu falo pro pessoal, eu trabalho bastante na área da saúde, né? Que é uma área das mais difíceis. Mas sabe que uma coisa da área... Bom, mas deixa eu primeiro, senão eu não falo isso que eu ia dizer, que é eles se colocarem assim em ambientes de descompressão. Só de ter uma sala de descompressão, que as pessoas podem entrar, conversar, desabafar. Isso já é muito, muito bom, porque, gente, é uma rotina maluca de trabalho. Não lidando com coisa difícil demais. Naquele limite da saúde, aí tem o paciente, tem o acompanhante, tem o não sei o quê, tem as metas, é muita pressão. É verdade. É muita pressão. Eu tô trabalhando com gente, eu tô trabalhando com a vida. Não é um né? robô, né? Trabalha 24 horas e não reclama. Exatamente. E eu acho que esse campo, assim, é um campo que realmente me encanta, assim, trabalhar nessa área da saúde, ajudar o colaborador da saúde. E eu depois adoro trabalhar. Piorou, né? Piorou. Você consegue dar um exemplo pra gente do que é uma história? O que é uma história? Contar uma história pra gente de que Você não vai chorar. Você não vai fazer a gente chorar. Quer que eu conte uma história pra você? Queria. Olha lá, gente. Ao vivo. Vocês querem uma história, assim, de tradição oral, assim, mito ou um case de sucesso? Isso, uma coisa que dentro da empresa você contou essa história e mudou, assim, alguma coisa. Depende do grupo, né? Sim. Mas tem as histórias de vida e as histórias que são da... Você é historiador, né? Sim. Não, ainda não cheguei a terminar, mas fiz alguns anos aí da faculdade. Ele gosta de contar histórias. Adoro. História com E, né? Com E. Muita, né? Ele é bom. Ele gosta, né? Sim. Principalmente de ouvir histórias. Eu adoro ouvir as pessoas contando Bom histórias. contador de história, eu gosto de ouvir também. Tem uma história que às vezes eu abro, encontro assim com um colaborador, que é uma história, essa é de tradição, né? História, um mito, que conta que um homem chamado Jacob era um sujeito muito amoroso, assim, uma pessoa que tinha um olhar para a vida esperançoso de verdade. E ele gostava de observar a natureza, ele gostava de observar as pessoas em seu comportamento, ele ficava muito em silêncio, ele tinha paz no coração dele. E ele levava a vida assim de um jeito muito fluido, diferente das pessoas daquela época. Naquela época, as pessoas viviam uma época que os filósofos chamam de época interessante. Então, as pessoas naquela época, elas viviam apressadas, cada uma no seu microcosmo, sem conversar, sem se abrir, focadas em suas metas e propósitos. Então, era tudo muito pressa, muita pressa, muita pressa, muita pressa. E o Jacob, quando via aquilo, falava, nossa, mas as pessoas estão ficando doentes. Eu preciso muito fazer alguma coisa. Tudo isso que eu tenho dentro do meu coração tem que servir para algo. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele teve uma ideia, gente. Ele pegou um caixote e ele foi para o centro da praça, subiu no caixote e começou a contar a história, assim, na praça. E aí algumas pessoas pararam para ouvi-lo, porque ele era um bom contador de história, então as pessoas paravam, olhavam, se maravilhavam, eram histórias boas, histórias de aventura, as pessoas ficavam curiosas. E aí juntou um pequeno grupo assim para ouvir o Jacob e ele se sentiu muito bem. Falou, deu certo. No outro dia ele foi de novo. Levou o caixote para o meio da praça e foi lá. Começou a contar as histórias dele.
Juntou gente? Juntou, mais menos. E não tinha nada a ver com a qualidade da narrativa. Ele era um bom contador de história, mas só que as pessoas estavam com muita pressa. Elas não tinham tempo ali para parar e ouvi-la, né? Um cachorro, 2 parava, ouvia, mas muita gente não. E assim foi sucessivamente. Ele foi com o caixote, Foi chegando o inverno naquele lugar, era muito frio, e ele não desistiu. Quando ele via que não tinha ninguém, ele contava para os passarinhos, contava para as árvores, contava ali para o banco da praça, mas ele contava, ele não deixava de contar. Aí, em um determinado momento, ele falou, quer saber, agora eu só vou contar de olho fechado. E ele fechava o olho e contava as histórias de olho fechado ali em cima do caixote. Até que um dia, estava bem frio, um menino, nem grande nem pequeno, assim, chegou perto dele, foi chegando perto dele e puxou o casaco assim dele e falou assim, ô senhor, o senhor não está vendo? Não tem ninguém aqui ouvindo o senhor falar, tá frio. O que o senhor está fazendo? Por que o senhor está aqui contando essas histórias? Para quem? Vai para casa, tá frio, senhor. Eu falei, por quê? Por que você fica aqui contando essas histórias? Aí ele falou, menino, sabe o que é? Há um tempo atrás eu contava essas histórias porque eu queria mudar o mundo. Mas agora eu fico contando histórias para que o mundo não me mude. Olha só. Muito bom, muito bom. Sensacional. Depois você bota aplauso. Aplausos. Então, por Muito exemplo, bom. essa história para os colaboradores, quando eu conto, né, sei lá, um treinamento, para os colaboradores da saúde, a gente começa a falar em propósito, começa a falar enfim, porque é um grupo que esse tema é aderente, sabe? Adere, porque são pessoas que, por algum motivo lá atrás, antes de ter essa vida toda soberbada, pensou, cara, eu quero trabalhar como médico. Quero trabalhar. Teve alguma coisa ali que falou que era ligado a um propósito, que agora pode estar meio esmaecido, assim, falar, putz, não sei mais se eu quero essa vida. Mas tinha algo ali. E você chegar nisso, assim, falar, pô, vamos revisitar isso através de exercícios, através de narrativas, é um primeiro passo para depois. Essa motivação primária, né? Isso, exatamente. Essa motivação primária. E vocês veem, né? Eu estava contando para vocês agora, vocês foram para dentro. A história tem isso, né? Assim, Não, e sua voz contando a história. Leva a gente para dentro. Eu tava assim, ó. E a atuação, as caras, tudo. Muito bom isso. Você tá no da cama, né? Filmou o teto, né? É bom que só ouve minha voz melhor, gente. Melhor. Nós vamos lançar um canal do YouTube, né? De histórias, né? Histórias corporativas. Então, e a gente pode até fazer histórias ligadas a temas diversos. Eu gosto muito de trabalhar com... Antes eu tinha uma coisa assim, ai gente, mas outra... É muito bom. Porque você sabe que você está entrando numa seara que tem que a demanda está viva ali, entendeu? Você tem um tema, sei lá, tem competitividade ou enfim... Ai, gente, é tanta coisa. Tudo que a gente for analisar no mundo tem história por trás. Tem. No cinema, na música, em toda a arte tem uma história. Na música por acho que trás. não tem mais tanta história, não. Dos cornos tem. Dos cornos tem. Que nem o Belo foi traído agora. Você imagina as músicas que vai... Gente, o que foi aquilo, gente? Você imagina as músicas que o Belo aquilo? vai compor. Tem um povo que já tá estocando cerveja aí pra ouvir as músicas. Eu acho que é tudo marketing, eu acho. É tudo marketing. Então, quer dizer, mas tudo tem essa história por trás. Um quadro tem uma história, né? A profissão que a pessoa escolheu tem uma história. A empresa que está ali tem uma história de quando ela foi criada. Ou seja, a história é o que nos alimenta, né? E às vezes a gente convive com a pessoa no trabalho, você não sabe da missa metade, gente. Quando você põe as pessoas numa roda de histórias, enquanto a história fala, nossa, que bom que eu ouvi essa história dessa pessoa, entendo muito melhor agora algumas coisas, né? Eu entendo muito melhor. As pessoas ficam A empatia coxo, né? é imediata. A empatia é imediata. Fala, pô, às vezes aquela pessoa que vocês falaram, né? Aquele engraçadão, nossa, tem uma história super triste, assim, sabe? Super... Geralmente sim. Geralmente, né? Geralmente sim. Você vai... Eu adoro quando as pessoas contam histórias. Por Eu Por isso também, que eu gosto tanto de fazer o podcast aqui. Sim. Nós estamos no episódio 61 hoje. São 61 histórias que a gente ouviu dos mais variados ramos de atividade, mais variados tipos de pessoas, homens, de mulheres, classes de sociais, enfim.
como enriquece. E as pessoas assistem isso e absorvem um monte de coisa. Pois é. Por isso que o podcast é o formato que tem subido muito. Um dos motivos é exatamente porque as pessoas querem ouvir essa conversa, esse bate-papo. Não é uma coisa de cima para baixo, uma aula, uma entrevista, uma palestra. Não é algo... Não é engessado, né? É como se ela participasse de alguma forma mais desse livre, bate-papo. né? Isso me impressiona, assim, você pode... a atenção das pessoas está muito fugaz, você fica só 3 minutos num vídeo... 3 é muito. Menos, 3 é 30 segundos. 30 segundos num vídeo, tal. Mas você vê... As pessoas ficam... Eu mesma ligo uns podcasts e fico ouvindo, assim, porque é tão gostoso, mas né? O podcast é a sua terceira via hoje, né? Aham. Você fica trabalhando aqui, não sei o quê, e tá o podcast rolando, né? Fica ouvindo. Lavando né? louça, adoro. Lavando louça. Lavando louça. Ou mesmo trabalhando no computador, o podcast ou a música tá em outra sintonia, mas você tá lá, né? E eu tá acho que ouvindo. tem um pouco também que é saudável. Duas coisas que eu tô vendo. A gente tá chegando aí na eleição municipal, né? Eu vejo, trabalhando com várias campanhas políticas e tal, eu vejo que, primeiro, que as pessoas estão mais politizadas. Você percebe isso? Muito. Uau. Não quer dizer... Muito mais. Não que elas entendam o que elas estão falando, né? Exatamente. Tá. Quando a gente fala em politização, não quer dizer que elas tenham a total sabedoria ou consciência do que elas estão falando. Mas o assunto política hoje é muito maior. Quando que se sabia nome de juiz do Supremo? É verdade. Você sabia o nome da seleção. Hoje ninguém sabe o nome da seleção. Isso é mesmo. Fala o nome do jogador da seleção. Ninguém sabe. Agora do juiz do Supremo, o povo sabe tudo. Romário. Romário saiu em 80 você entendeu que existe uma politização que foi essa própria turbulência que a gente vem passando, traz isso. E outra coisa que as pessoas, uma parcela das pessoas está começando a procurar mais informação. Então, por exemplo, eu não quero ficar assistindo novela. Eu vou assistir um podcast que pelo menos eu aprendo alguma coisa, sabe? As pessoas estão mais curiosas, até porque está surgindo muito debate, as pessoas querem também não saber o que conversar. Claro. Antigamente a conversa era novela. Então tinha que A conversa da novela. para conseguir conversar. Hoje a conversa é política, eu tenho que saber alguma coisa, né? É verdade, eu sinto isso também. Mas antes de conversar com política, você tem que saber com quem você está conversando, para que lado que você bate, né? Não, porque o mesmo comentário que é um você fizer, eu te chamo de perigoso. comunista e eu vou te chamar de fascista. Exatamente. O mesmo comentário. As pessoas... Aí é a evolução democrática, inclusive, de um povo, de uma nação, que vai evoluindo, né?